Exercício 25. Encontre as derivadas, no item A, derivada em relação a x da função dada pela integral de x até π de cosseno de t ao cubo dt. No item B, a derivada em relação a x da função dada pela integral desde tangente de x até 3 da função t ao quadrado sobre 1 mais t quadrado dt. Para resolver esse exercício, nós vamos usar as fórmulas derivada em relação a x da função dada pela integral de a até x f de t dt. Isso é, pelo teorema fundamental do cálculo, simplesmente f de x é a função do integrando, simplesmente eu troco a variável de t para x, e vamos usar também a regra da cadeia aplicada para uma função dada por uma integral de a até g de x, derivando então essa função, que é uma composição. Então, usando a regra da cadeia, obtemos a fórmula f de g de x vezes a derivada de g. Vamos então à solução no item A, derivada em relação a x da integral de x até π do cosseno de t ao cubo dt. Eu vou reverter a ordem de integração. Ao invés de integrar de x até π, eu integro de π até x, aí eu troco o sinal. Então esse sinal já coloco lá para fora do símbolo de derivação, é o menos 1, que multiplica então a derivada da integral de π até x do cosseno de t ao cubo dt. Então agora eu posso usar a primeira fórmula ali, que diz que é então a derivada em relação a x de uma integral de a até x, no nosso caso a é π, da função f de t, no nosso caso a função é cosseno de t ao cubo. É simplesmente a mesma função, só que eu troco a variável t por x, então a função aqui é cosseno de t ao cubo, eu troco o t por x, fica então cosseno de x ao cubo vezes o menos 1 que estava lá fora, então menos cosseno de x ao cubo. No item B, a derivada então é da função integral de tangente de x até 3 dessa função de t ao cubo sobre 1 mais t2, eu vou reverter a ordem de integração de novo. Então, revertendo a ordem de integração, então multiplicando por menos 1, já botando menos 1 lá para fora do símbolo de derivação, eu tenho menos 1 vezes a derivada de 3 até tangente de x dessa função t ao quadrado dividido por 1 mais t ao quadrado. Então agora eu uso a segunda fórmula, né, que usa então a regra da cadeia, que é a derivada então de uma integral de a até g de x. No nosso caso, a é 3 e g de x é a tangente de x de uma função f de t qualquer, né, contínua. No nosso caso, a nossa função f de t é t quadrado dividido por 1 mais t ao quadrado. Então, usando a fórmula, né, então temos menos, o sinal de menos, o menos 1 que estava lá fora, tangente de x ao quadrado sobre 1 mais tangente de x ao quadrado, vezes a derivada da função g, a derivada de tangente de x. Observo que 1 mais tangente de x ao quadrado, isso é secante ao quadrado de x, enquanto que a derivada da tangente de x também é secante ao quadrado de x. Então eu tenho menos tangente ao quadrado de x vezes secante ao quadrado de x, isso corresponde então à derivada da tangente de x, né, sobre secante ao quadrado de x, e esse termo corresponde a 1 mais tangente ao quadrado de x, né, a identidade trigonométrica. Simplificando, secante ao quadrado, então temos a resposta final, que é menos tangente ao quadrado de x. Exercício 27. Encontre a derivada em relação a x da função dada pela integral de 3x até x quadrado. O integrando é t menos 1 sobre t quadrado mais 1 dt. Então vamos usar essa fórmula que diz que a derivada em relação a x da integral de a até g de x de f de t dt é f de g de x vezes a derivada de g. Então, vamos expressar, para poder usar a fórmula, eu vou expressar aquela integral de 3x até x ao quadrado numa soma
de duas integrais. Na integral de, eu vou escolher um ponto, um número real, de forma que eu posso pegar aquela integral de 3x até x2 e dividi-la em duas. Uma de 3x até 0, o ponto que foi escolhido foi o 0, né? Então eu tenho de 3x até 0 mais de 0 até x ao quadrado. Então isso dá a soma das integrais, a soma dessas duas integrais dá precisamente a integral de 3x até x2. Então eu tenho que derivar essa soma de integrais. Bom, derivada da soma é a soma das derivadas, né? Então derivo o primeiro termo, devo derivar o segundo termo e somar o resultado. Então, no primeiro termo, eu vou reverter a ordem de integração. Eu vou, ao invés de integrar de 3x até 0, eu integro de 0 até 3x, e então multiplico por menos 1. Multiplicando por menos 1, a função que tem um numerador t menos 1 fica com o numerador 1 menos t. O denominador ficará o mesmo, t quadrado mais 1. A segunda parcela eu deixo como está. Então ali tenho a primeira parcela derivada da integral de 0 até 3x. Ao invés de t menos 1 sobre t quadrado mais 1, eu tenho agora a função 1 menos t sobre t quadrado mais 1. A segunda parcela eu deixei como está. Então agora em ambas as parcelas eu posso usar a fórmula ali. Então na primeira parcela eu tenho, então vou usar a nossa função f, no caso, é 1 menos x sobre x2 mais 1. E a função g de x é 3x. Então a composição, né, é 1 menos 3x sobre 3x ao quadrado mais 1. Devo multiplicar pela derivada de 3x, então que é igual a 3. A segunda parcela, então eu aplicando a fórmula de novo, a função f é x menos 1 sobre x2 mais 1, mas agora a função g é x ao quadrado. Então eu tenho x2 menos 1 sobre x2 ao quadrado, x quadrado quadrado mais 1, vezes a derivada de x ao quadrado, que é 2x. Então essas derivadas estão ali representadas, 3 e 2x, então fazendo as multiplicações e somando, aí está o resultado, né, que é a derivada então da nossa função dada pela integral de 3x até x2 da função t menos 1 sobre t quadrado mais 1 dt. Exercício 29. Encontre as derivadas. No item A, derivada em relação a x da função dada pela integral de x2 até x3, seno ao quadrado de t dt. E no item B, derivada em relação a x da integral de menos x até x da função 1 sobre 1 mais t dt. Ambas essas integrais, essas derivadas serão calculadas com o uso dessa fórmula que diz que a derivada em relação a x de uma integral de a até g de x, f de t dt, é f de g de x, g' de x. Para resolver esses dois exercícios, vemos que em ambos os casos, tanto no item A como no item B, os limites de integração são funções de x. Então, eu vou supor que eu tenho aqui um intervalo aberto, i qualquer, e a nossa função f, que será o integrando, uma função contínua no intervalo aberto i, e há um número real qualquer dentro do intervalo i. Então, vamos considerar o caso de uma função que é dada pela integral de uma função h de x até uma função g de x, da nossa função f de t dt. Então, vamos derivar essa expressão. Isso se encaixa perfeitamente, então, tanto no caso do item A como no item B. No item A, a função h de x é x ao quadrado e a função g de x é x ao cubo. No item B, a função h de x seria a função menos x e a função g de x seria a função identidade g de x igual a x. Então, vamos selecionar aqui um ponto A,
né, já pegamos aqui aquele ponto A dentro do intervalo I, onde a função é contínua. Então, essa integral de h de x até g de x, ela pode ser escrita como a integral de h de x até a mais a integral de a até g de x. E aí a derivada, então, desta soma seria a soma das derivadas. Foi aí que eu escrevi, então, que a derivada da integral de h de x até g de x da função f de t dt é a soma das derivadas, né, da função integral de h de x até a de f de t dt, mais então a outra derivada da integral de a até g de x de f de t dt. A primeira parcela eu reverto a ordem de integração, então integro de a até h de x, coloco um sinal de menos lá na frente. Então agora eu posso reescrever essa expressão como usando a fórmula, né, como menos f de h de x vezes a derivada de h no ponto x, mais f de g de x vezes a derivada de g no ponto x. Então, usando a fórmula dada ali em cima. Então, eu posso concluir que a derivada da integral de h de x até g de x de f de t dt é f de g de x vezes a derivada de g menos f de h de x, a composição, vezes a derivada de h. Então essa é a fórmula que nós vamos usar para resolver tanto o item A quanto o item B. Então que se aplica então no caso de uma derivada onde a função que está sendo integrada depende então de x tanto no limite inferior quanto no limite superior de integração. O limite inferior de integração é h de x, limite superior é g de x. Então vamos para o item A. No item A, então, a derivada então, de x² até x ao cubo da função seno ao quadrado de t. Então eu faço a composição da função seno ao quadrado de x com a função x ao cubo, multiplico pela derivada de x ao cubo. Essa é a primeira parcela, usando ali a fórmula ali de cima. Menos, agora, a composição da função seno ao quadrado com a função x ao quadrado. Multiplico pela derivada de x ao quadrado. Derivada de x ao cubo é 3x2, derivada de x ao quadrado é 2x. Então, temos ali a expressão, depois de fazer o produto, 3x2 seno de x ao cubo menos 2x vezes o seno ao quadrado de x ao quadrado. Então essa é o valor, é a resposta, né, para a derivada pedida no item A. No item B, vamos usar a fórmula ali em cima, onde a função f de t é 1 sobre 1 mais t, que é uma função contínua no intervalo aberto de menos 1 até 1. Então, a derivada em relação a x, da função que vai de menos x até x para x, dentro desse intervalo de menos 1 até 1, da função onde o integrando é 1 sobre 1 mais t dt, usando então a fórmula ali de cima, a função f é 1 sobre 1 mais x, fazendo a composição com a função identidade da própria função, né? 1 sobre 1 mais x vezes a derivada da função identidade x, né? Que vai ser 1. Menos, agora substituindo x por menos x, fazendo a composição com a função h de x igual a menos x, né? Então temos menos 1 sobre 1 mais menos x vezes a derivada de menos x. A derivada de menos x é menos 1, enquanto que a derivada de x é 1. Então temos ali a expressão 1 sobre 1 mais x mais 1 sobre 1 menos x. Fazendo a conta ali, temos então a resposta final, que é a derivada pedida então é 2 sobre 1 menos x ao quadrado, isso para qualquer x dentro do intervalo aberto de menos 1 até 1.